Senador José Medeiros, um dia após a eleição da presidência do Senado, qual o senhor foi candidato e recebeu aí 12% dos totais votos dos 81 senadores. Um saldo positivo, senador, um grande apoio das redes sociais. Qual é o espírito, depois de passar todo esse processo, qual é a mensagem que essa eleição deixou para o senhor? Bem, eu acho que se eu tivesse que avaliar é que foi uma vitória moral. Esqueci a desculpa de perdedor, mas eu considero realmente uma vitória. Porque se você pensar, quem acabou de chegar aqui no Senado, que nem eu cheguei, há apenas 2 anos, você teve votos de Cristóvão Buarque, que para mim é um dos cabeças mais pensantes desse país, Ana Amélia, senador Ricardo Ferraço, senador Magro Malta, senador Lazier Martins, senador Regufe, senador Romário, que muitos criticam, mas Romário tem feito um trabalho extraordinário pelas pessoas com deficiência, trabalha sério, não falta, compenetrado, muito trabalhador. Então eu saio daqui com a alma lavada, principalmente porque se você for olhar aí sem julgar os outros, sem apontar o dedo, mas se você perceber o currículo de cada um desses, para mim é muito, muito gratificante estar no meio dessas. Então, assim, se perguntar como é que você se sente? Eu falei, olha, eu prefiro perder com esse time do que ganhar, de repente, com um time que não tenha a mesma credibilidade e que não goze da admiração do povo brasileiro. Vários comentários, já várias pessoas aqui, internautas participando, inclusive o vereador Adonias Fernandes, lá de Rondonópolis. Lázaro Ramos de Rondonópolis. Mato Grosso tem um Lázaro Ramos, viu, gente? Tem uma polêmica agora na cidade lá, se ele realmente jogou no União ou não, senador. O que o senhor pensa sobre? Jogou. Senador, o que isso representa, de uma forma geral, a sua candidatura para Mato Grosso? Para a classe política de Mato Grosso, que teve recentemente a candidatura também do Pedro Táxi, agora o senhor? Olha, para quem está nos ouvindo de outros estados, eu queria contar uma coisa para vocês. Mato Grosso é uma amostra do Brasil. Sabe por quê? Lá tem brasileiros de todos os estados, do sul, sudeste, nordeste, centro-oeste, porque Mato Grosso foi uma das últimas fronteiras a serem desbravadas. E foram os brasileiros de todos os estados partiram para ali e construíram o Mato Grosso. Então, assim, Mato Grosso é a essência do Brasil e está se desenvolvendo muito. Hoje é praticamente o celeiro do país. Aliás, se diz que o Brasil é o celeiro do mundo, Mato Grosso é o celeiro do Brasil. E vocês precisam de ver. As cidades que estão surgindo são cidades planejadas, cidades muito bonitas, mas nós temos uma grande carência ainda de infraestrutura. Na parte de conectividade, de mesmo estradas, e é um estado que o Brasil não conhece. É tanto que muitos brasileiros perguntam, lá tem índio no meio da rua, tem onça, tem jacaré? Não tem, gente. Mas cada oportunidade que a gente tem de poder levar o nome desse grande estado, desse estado que contribui hoje com 25% da balança comercial brasileira, é Mato Grosso que sustenta. Então, ter a oportunidade de subir na tribuna do Senado como candidato e falar do estado de Mato Grosso, para mim é a oportunidade de falar do Brasil, de falar desse Brasil que cresce, desse Brasil que está surpreendendo. Só para vocês verem, quando meus pais foram na década de 70 para Mato Grosso, o cerrado só dava mandioca. A única coisa que plantava lá era mandioca e mesmo assim os tatu comiam. Há alguns anos após, ou seja, cerca de 30 anos, Mato Grosso já produz e compete com superioridade em termos de produtividade no mundo inteiro. Planta soja, enfim, hoje ele é o maior produtor de grãos, e aí incluindo soja, milho, maior produtor de algodão, maior produtor de milho de pipoca, enfim, 88% do diamante que se exporta no Brasil é de Mato Grosso. Então, assim, o maior rebanho. E foi uma oportunidade muito interessante para mostrar um pouco do Brasil, um pouco de Mato Grosso para o Brasil. Senador, o senhor com um pouco mais de 1 ano de mandato já ficou entre os 10 senadores, segundo a eleição do Congresso em Foco, em votação popular, entre os 10 senadores mais atuantes. O processo de impeachment também te trouxe essa notoriedade, a proximidade com a população, sobretudo da rede social, e agora novamente
a população das redes sociais te abraçou nessa candidatura e cada vez mais próximo o internauta querendo saber. Por exemplo, a Maria Gabriela Portugal quer saber da sua história política, da sua história familiar, quer saber um pouco mais de José Medeiros. Então, gente, a história é muito grande, dá para escrever um livro, então eu vou falar bem rápido como se fosse brincadeira. É o seguinte, eu nasci em Caicó, no Rio Grande do Norte, lá na década de 70, em 1970. Eu venho de uma família que minha avó teve 23 filhos, 10 morreram de fome. E lá na minha casa éramos 6, 2 também morreram de fome. Aí vocês falam, tá contando para ser coitadinho. Não é. É que naquela época a mortalidade infantil no Rio Grande do Norte era muito grande. E aí o que aconteceu? Meu avô foi para o Mato Grosso, daí uns tempos mandou passagem, meus pais foram para o Mato Grosso também. E no Mato Grosso, se plantando, tudo dá, como diria Pedro Vaz de Caminha. Aos 9 anos fui para a cidade morar com um tio para estudar. E aí, enfim, fui trabalhar de tudo. Eu acho que eu trabalhei, eu não sei como é que fala nas outras regiões do Brasil, mas o auxiliar lá em Mato Grosso se chama de badeco. Então eu digo que eu tenho doutorado em badecagem, porque eu fui badeco de pintor, de mecânico, vendi pastel, picolé, essas coisas todas, mas sempre estudando. Porque eu tinha um sonho seguinte, meu pai, ele é analfabeto, mas ele dizia o seguinte, falou, olha, eu não quero isso para vocês, quero que vocês estudem. E eu tinha um sonho. Na cidade eu queria construir, estudar para construir uma casa para meu pai. Graças a Deus, isso aos 18, 19 anos, eu e meus irmãos, eu já estava com 20 e poucos anos, eu e meus irmãos conseguimos levar meu pai para a cidade. Então para mim ali eu já estava contente, mas eu continuei estudando, fiz a faculdade de matemática, depois fiz direito, fiz pós, essa coisa toda. E sempre militando na política também. E as coisas aconteceram. Fui candidato a deputado federal uma vez, apenas com o microfone na mão e uma ideia na cabeça. Andei a cidade toda que eu morava, a cidade de Rondonópolis, e tive quase 10 mil votos. Então ali passei a ser presidente do partido e logo em seguida, no outro ano, 2010, montamos uma chapa com o então procurador Pedro Taques, né? E eu era candidato de novo a deputado federal, mas aí o suplente dele desistiu, eu substituí esse suplente, e aí o resto da história vocês sabem, acabei virando senador. Então eu cheguei aqui no Senado, era um desafio muito grande, porque eu tenho só 4 anos, tinha só 4 anos de mandato, então eu sabia que tinha que fazer um dia valer por 2. E de fato, no primeiro ano, graças a Deus, ganhei o prêmio Congresso em Foco. Fiquei classificado em várias categorias entre os 10 melhores parlamentares, melhores avaliados, né? Ganhei um prêmio de destaque também em Nova York, da comunidade brasileira. Enfim, fiquei classificado em vários rankings. E aí também veio o impeachment, que deu uma certa visibilidade a quem participou. E eu trabalhei muito ali naquela questão, estudando, porque o impeachment não foi uma questão fácil, porque você tinha a fraude feita no orçamento, ela era tão complexa. Depois ficou simples, mas em princípio ninguém conseguia entender que a amarração era aquela, a ponto de que algumas pessoas já achavam que não era nem crime, depois que nós fomos saber a gravidade daquilo. Mas eu tive que estudar muito, e aí tive uma participação bem efetiva e acabou dando um certo destaque. Mas se vocês perguntarem, como é que você é bem conhecido no estado? No meu estado eu ainda não sou bem conhecido. É tanto que agora que as pessoas, às vezes eu encontro algumas pessoas no shopping, você é o senador Medeiros e tal, mas o meu estado é grande demais e a população é pequena. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente anda em São Paulo, você vê uma cidadezinha perto da outra. Mato Grosso tem cidade que dista de uma outra 400, 500 quilômetros. Vila Rica, por exemplo, você chega de Cuiabá a Vila Rica, dá 1.380 quilômetros. Isso tudo dentro do estado de Mato Grosso. Se você vai para Coniza, que é lá na divisa com o Pará também, vai dar aí, divisa Pará, Rondônia ali, vai dar em torno de 1.260 quilômetros. Imagine isso, como fica mais perto de São Paulo, de Cuiabá, às vezes, do que um dos municípios lá. Então, isso tudo muito distante, nem sempre as pessoas têm acesso à internet, essa coisa toda. Então, é muito difícil para se tornar. Eu diria que em alguns estados brasileiros, daqui do sul, sudeste, eu sou mais conhecido do que no estado de Mato Grosso, porque aqui as pessoas têm total acesso. Nós temos comunidades que a gente não consegue ligar, a internet é muito ruim. Então, é assim, por isso que eu brigo muito aqui no Senado, para que Mato Grosso possa ser prestigiado com
com telefonia boa, com internet boa, veloz e, obviamente, com estradas. Então, em tese, a minha história é isso. O senador Alex Ferreira fez um apontamento interessante aqui. Ele disse que, né, dá a entender que a população não aprovou o que a Câmara decidiu para a presidência e o Senado. E ele disse que vai responder nas urnas do ano que vem. O senhor acredita que essas duas eleições ocorridas esse ano pode respingar de alguma maneira nas eleições de 2018? Alex, você está fazendo uma avaliação que eu fiz aqui, que cheguei a comentar com o presidente Temer. A população foi para as ruas em 2013 e o que eu sinto é que ela não saiu das ruas. Ela não está fisicamente nesse momento, mas ela continua mobilizada. Mobilizada onde? Que nem a gente está conversando aqui no Twitter, na internet. E a base da nossa política, eu diria o cerne da nossa política, que é um pessoal mais antigo, eles não concatenaram ainda o que é, não dimensionaram ainda o que é uma população mobilizada nas redes. Eles não chegaram a entender que essa galera que estava na rede foi aquela galera que foi para a rua. E que de repente marca um encontro e é 100 mil, 200 mil pessoas na rua rapidinho. Isso derruba governo, isso passa um trator em qualquer político. E eu sinto que muita gente vai ser varrida da política por causa disso. Eles não entenderam, não encaram. Aqui no Senado mesmo eu disse, as pessoas estão cansadas, porque a política é como um supermercado de sonho, um supermercado de expectativas. É bem verdade que a política não consegue resolver tudo, mas ainda é um instrumento que dá para resolver as coisas. Acontece que com o tempo a população foi reelegendo pessoas que foram se sentindo, é a mesma coisa de você colocar um sujeito para cuidar da sua chácara. Aí o sujeito chega lá e ele fica um tempo, e daí a pouco ele passa a se achar dono, ele pede usa o capião daquilo e querendo te tomar a chácara. Eu digo que alguns políticos se portam mais ou menos assim, a gente vai votando nele, ele elege um mandato, 2, 3, daí a pouco ele passa a ter a ideia de que ele não precisa dar satisfação nenhuma para você, que ele é dono daquilo, e não é. Essa turma não conseguiu se enganar. Aí começa a fazer reunião de gabinete, começa a montar tudo aqui de acordo com que, assim, fabrica uma realidade paralela e faz ela acontecer na força, porque tem o poder. E aí é onde, de repente, a história nos conta tantas vezes. E aí cito a França, por exemplo, na queda da Bastilha, que eles achavam que era só uns arruaceiros, de repente eles tomaram e vira aquela coisa toda, né? E vira a Revolução Francesa. Aqui no Brasil, já caiu uma presidente por não dar moral para as ruas. E agora eu sinto que os políticos nossos continuam brincando com fogo. Essa forma de eleger, por exemplo, o presidente do Senado. O maior partido é quem indica, e o partido se reúne e manda aqui. Os outros senadores faz apenas a recepção do presidente e a representação dos estados, como é que fica? Então, são todas essas interrogações que eu tenho dito aqui, e dito o seguinte: por que a população está revoltada? Porque tem grupos políticos que vão vencendo a validade. Como eu disse, a política é de vender sonho, esperança. Acontece que essa boa parte dos políticos brasileiros já não representa o sonho, aquela coisa de que algo novo vai acontecer. Aí fica a mesmice, a coisa de sempre, a população vai cansando. É o político quando perde, quando a data de validade venceu. E eu diria que esses grupos, ontem mesmo, o grupo aqui, com todo respeito pelo PMDB, não estou dizendo que o senador Eunício está com a data de validade vencida, mas o seu grupo está, porque está mais de 20 anos aqui, tomando conta do Senado. E é por isso que nós colocamos uma candidatura. O pessoal, vai perder. Essa candidatura, eu considero que ela foi vitoriosa. Porque você veja bem, eu estava do lado de Ana Amélia, de Rebufe, de Magro Malta, dessa galera toda. Isso não tem preço, você está no meio de uma turma dessa que quer mudança. Porque, veja bem, Cristóvão é um político já de longa data, mas é um político que não perdeu a data de validade. Porque aquilo é ouro puro. Ele pensa o país, é responsável e, olha, tem um espírito de cidadania incrível. E é daqueles políticos, coitado, que ele não consegue vender muito o peixe dele. Grandes revoluções que aconteceram no Brasil, é tudo obra dele. Aquele programa de trânsito, a partir do qual acabou surgindo o Código de Trânsito e tudo, é coisa de Cristóvão Buarque. O programa faixa de pedestre, o Bolsa Escola surgiu da ideia dele. Enfim, então me sinto muito honrado de estar no meio dessa turma que não está com data de validade vencida, porque
o pessoal que já está com a mente cauterizada está fazendo da política uma coisa chata, a mesmice. Por exemplo, essas duas eleições da Câmara, eram favas contadas. Favas contadas, todo mundo já sabia quem ia ser o presidente. Então a política ela precisa sair da mesmice. Várias pessoas encorajando o senhor seguir a luta aí, muita gente parabenizando pela sua coragem. O Renato Borges, jornalista lá de Querência, falando contigo. E um comentário interessante, até vou pedir perdão para quem fez, que eu não estou conseguindo identificar, mas fez um comentário interessante. Falou: o senador Eunício não tem todo esse absolutismo da vitória, não. Por exemplo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul ele perdeu. Tanto o Ricardo Ferraz, Magno Malta, Lazier e Ana Amélia, desses dois estados, o senador Eunício não ganhou, não. É verdade. Tive o voto do Romário no Rio, Brasília eu ganhei também, né? Regufe e Cristóvão. Senador, e outro apontamento que foi feito aqui por várias pessoas, 10 votos são simbólicos no sentido de pessoas que ouviram essa questão das ruas, levaram em conta a questão da Lava Jato para formar os seus votos. Eu imagino que essa eleição, alguns anos atrás, esses 10 votos poderiam ser bem menores. O senhor imagina que esse momento ainda... não tenha dúvida. Em outra época, gente, se fosse em outra época eu não teria 3 votos. Acontece que agora as ruas estão atentas e eu sinto que a população... o fato de eu lançar a candidatura foi inspirado nessa indignação que veio das ruas. Talvez se fosse em outra época e eu tivesse aqui, de repente não lançasse essa candidatura. Mas eu sinto que eu procuro muito, não é que eu vou ser pautado pela rede social, mas a gente, como político, tem que captar qual é a vontade do patrão. Eu, como empregado novo, estou querendo mostrar serviço, né? E às vezes aquele empregado que já está há muito tempo já está cauterizado. Talvez seja o caso de alguns colegas meus que já não estão nem aí. Mas eu procuro muito saber o que é que o patrão está querendo, porque o patrão dos políticos, vocês sabem, é aquele que põe o voto na urna. Senador, muita gente citando aqui recorrentemente a questão da Lava Jato. Há um clima no Senado onde essa questão de ter vários parlamentares envolvidos nessa investigação possa atrapalhar os trabalhos? O senhor imagina que isso pode, de alguma maneira, atrapalhar os andamentos do trabalho aqui no Senado? Olha, Lava Jato é até difícil você fazer um comentário sobre ela. Lava Jato é um ponto fora da curva, uma variável totalmente parecendo aquela marcha quinta louca. Não dá para saber. Aqui a gente via que teve uma época que quando passava um helicóptero, o pessoal já achava que era PF chegando. Mas o que ocorre? Ela tem o poder sim de desmanchar Brasília. Eu não posso dizer que vai fazer, mas o que eu sinto é assim. É que o Brasil, apesar de todo mundo falar, o Brasil é um país corrupto, mas nesse momento é o único país que tem uma operação dessa magnitude. Uma operação só comparada àquela operação Mãos Limpas que teve na Itália. Então nós estamos fazendo o dever de casa, nossas instituições estão funcionando e óbvio, isso é um cabo de força. De um lado tem muita gente querendo que ela acabe, de outro tem a população querendo que ela fique. Mas eu penso que, independente do que aconteça, ela já surtiu muito efeito. Principalmente uma coisa, eu desde pequeno ouvi falando assim, no Brasil só os 3 P's que vão para a cadeia, né? E a gente viu que não. Senador, em relação ao seu trabalho específico esse ano, o senhor tem um foco principal? O senhor tem um norte, um objetivo traçado para 2017? Tem. Eu estou com uma luta muito ferrenha, porque Mato Grosso ele tem um potencial de produzir, sem derrubar um pé de mato, o dobro do que já produz hoje. E acontece que boa parte disso não tem como produzir, pelo simples fato de que não houve a regularização fundiária. Então o proprietário não tem o título, ele não tem segurança jurídica, o banco não empresta, enfim, essas terras ficam lá improdutivas. Muita gente tem lá seus 300, 400 hectares, mas trabalha de pedreiro na cidade. É uma situação que a gente precisa mudar. Então, essa questão de regularização fundiária. E estou com uma luta na parte de estradas, que é a BR-080, 242, e a gente correndo para que a 163 seja duplicada, porque agora já criou um problema sério. Com essa história da Odebrecht, está toda lascada, a Rota Oeste, que é uma concessionária pertencente a Odebrecht, os empréstimos para ela foram cortados, inclusive pelo BNDES. E aí não tem como ela continuar. Então tá naquele negócio, se vende, o certo é que eu tenho que me dedicar como parlamentar a isso também. Senador, a gente já vai para alguns minutos de live, já para não ficar um vídeo muito longo. Se o senhor quiser aproveitar, deixar uma mensagem para o pessoal,
já são centenas agora ao vivo nos acompanhando de todo o Brasil. O senhor quis, enfim, espaço liberado de contato. Então, gente, eu vou procurar estar mais, fazer um mandato mais interativo por aqui com vocês, a gente conversando, porque vem muitas sugestões boas. Eu queria agradecer a todos que participaram e dizer que, além de ser um parlamentar do estado de Mato Grosso, sou um parlamentar antenado com o que está acontecendo com o Brasil. Nós temos agora uma situação no plano internacional. O Trump resolveu fazer o caminho contrário. Está todo mundo expandindo, fazendo mercados globalizados, e o Trump resolveu fazer uma coisa bem protecionista, e é uma nova realidade econômica que nós temos que ver como é que isso vai afetar o Brasil ou não. Então o parlamento tem que ficar muito atento a isso. E lógico, em relação aos meus conterrâneos de Mato Grosso, eu quero dizer que estou aqui, como eu disse, trabalhando cada dia por dois. Hoje à noite, por exemplo, eu saio aqui, passo sexta e sábado em Cuiabá trabalhando, volto no domingo porque tem agenda aqui, e enfim, daqui estamos correndo direto. Eu quero só para dizer para vocês assim que eu estou trabalhando muito para levar o nome desse estado e para que o Brasil conheça o que é o estado de Mato Grosso, os seus potenciais e as suas necessidades. Aproveito para fazer propaganda aqui para o restante do Brasil. Se você for tirar férias, vá em Nobres. Nobres é maravilhoso. Bonito no Mato Grosso do Sul é bonito, mas Nobres é muito lindo, viu, gente? Águas transparentes, mergulhos, enfim, peixes. E aí, para encerrar, eu queria agradecer a todo mundo que torceu por essa candidatura ontem. Eu sei que essa candidatura não era minha, era de gente aqui no Senado que queria ver a política fazendo coisa diferente, e de todos os brasileiros que queriam uma mudança. Lógico, eu procurei fazer, muita gente me criticou, você tinha que fazer um discurso ácido, um discurso metendo a boca em todo mundo. Eu creio que não é por aí. A gente faz a mudança e a polícia toma conta de quem tiver que tomar, o TCU de quem tiver que tomar, mas aqui o embate político tem que ser feito. No mais, dizer que outros me criticaram, que disse que eu não me manifestei e tal, que tinha que ter criticado o fato da Marisa Letícia ter ficado no hospital e tal. Gente, eu quero explicar também. Eu penso que o debate político é uma coisa e essa coisa pessoal é outra. Eu sinto muito e que tenha acontecido isso. Fica aqui meus pêsames a todo o pessoal que amavam e que admiravam a família do presidente Lula. Meus pêsames a ele também. E a política tem que ser feita assim. A gente combate as ideias, mas não as pessoas. No mais, quero deixar o meu abraço a todos. Há tempo, senador, o grande desenvolvimento das suas redes sociais, se você quiser falar do Instagram, do Facebook, do Twitter, inclusive a sua página recentemente ultrapassou 50 mil. Por favor, eu quero agradecer por ter ultrapassado 50 mil na página, e quero que vocês me ajudem, vai curtindo na página, compartilhe com os amigos. E também temos o Twitter, eu sempre estou lá no Twitter. Aqui no Facebook, o Evandro, o Messias sempre estão me ajudando, porque eu não dou conta de todas as mensagens. Mas o Twitter, geralmente, é eu que estou lá. Então, estou sempre no Twitter, quem quiser seguir, está lá, José Medeiros. E quero deixar aqui para vocês acompanharem esse mandato muito de perto e nos ajudando. Um abração.